Bem-vindo com mais alguns minutos de meditação. Hoje, dia 9 de agosto de 2015, Dia dos Pais, quero deixar uma mensagem para você, não para os pais especificamente, mas uma mensagem vinda do coração de Deus para você, para mim e para todos que prezamos uma comunhão com o Senhor. Eu escolhi um título simples, não é? Que eu creio que você vai entender bem. Bom ânimo para o necessitado. É este o título de nossos minutos de meditação hoje. No Salmo 19, verso 18, está escrito assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Amados, o valor prático de um texto depende muito, igualmente, do homem a quem ele é endereçado. A canção do trovador era encantadora para Ricardo Coração de Leão, porque ele conhecia os versos responsivos. A trilha é cheia de significado para o índio, porque seus olhos vivos sabem segui-la. Ela não significaria para um homem branco nem um décimo do que significa para o índio. A vista do farol é animadora para o marinheiro, pois o farol lhe indica o paradeiro. E do mesmo modo, aqueles que são espiritualmente pobres e necessitados apegam-se avidamente a essa promessa no Salmo 9, verso 18, e prezam-na e dela se alimentam com contentamento. Duas experiências amargas chegam ao fim, é o que a gente pode ver nesse versículo maravilhoso das Escrituras. Que experiências essas? Primeiro, o necessitado não será para sempre esquecido. Como temos sido esquecidos? Como? Tendes sido esquecidos por antigos amigos e admiradores. Tendes sido esquecidos nos arranjos feitos, nos planos projetados, nos juízos formados e nos louvores dados. Tendes sido esquecidos na ajuda apreciada e na confiança expressada. Mas, na realidade, não tendes sido um fator nos cálculos. Tendes sido esquecidos como um defunto. É assim que a gente se sente muitas vezes. Pessoas que nos rodeavam, que pareciam nos amar, que estavam sempre presentes, de um momento para outro, nos esquecem. E isto vos tem magoado profundamente, pois houve tempo quando éreis consultados entre os primeiros, e você era um daqueles a quem eles primeiros buscavam. Quando estavam no problema, estavam necessitados, estavam sofrendo, buscavam a ti para pedir o teu conselho e a tua ajuda. Mas agora esqueceram você, não é verdade? Nós somos esquecidos. Mas pela palavra de Deus, por esse versículo que nós lemos, Salmo 9,18, nós podemos perceber que isto não será assim para sempre. A segunda experiência amarga, que o versículo promete chegar ao fim, é a esperança. A esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Uma promessa nestas palavras. Uma promessa que nos anima, que nos faz sentir vivos novamente. Porque nós temos ficado desapontados em nossa natural expectativa de justiça, de gratidão, relacionamento, idade, simpatia, caridade, que é o amor em prática. Em nossa confiança no homem, as coisas acontecem de tal maneira que a gente acaba perdendo confiança em todo mundo, a gente não confia em mais nada, nem em ninguém. Mas nós também temos sido desapontados no juízo em que nós fazemos de nós mesmos. Quando olhamos para nós nos vemos
como uma pulga no deserto, como um sal que se tornou insípido, que para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Nós, irmãos, pensamos na nossas expectativas da providência. E esse desapontamento, segundo o versículo lido, será apenas temporário. Nossa esperança não se há de frustrar perpetuamente. Eu tenho certeza que nós receberemos muito mais do que nós podemos esperar. Pense nisso, medite nisso. E também, ainda meditando sobre esse salmo, sobre esse verso, nós podemos ver que 2 sombrios temores são removidos. Temores que são naturalmente sugeridos por aquilo que já experimentamos. Por exemplo, primeiro, não seremos esquecidos para sempre, está escrito. Não seremos esquecidos para sempre. Porque não nos encontraremos com um esquecimento final. Não. Deus nunca se esquece de nós. Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos esperando o retorno do Senhor Jesus, onde todos os sofrimentos se acabarão, onde a justiça será completamente estabelecida. Nós também podemos ver que no dia de grave perturbação, o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Podemos lembrar que na noite de pesar, na noite de alarme, por causa que naquela noite em que nós ficamos às vezes turbados, quando lembramos dos nossos próprios pecados, nós lembramos que Ele é o nosso advogado diante do Pai, Ele é o nosso perdoador, Ele é a rocha da nossa salvação. E, irmãos, também podemos ter esperança até mesmo na hora da morte, porque sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. O Salmo também promete, nesse versículo de número 18, no Salmo 9, não é? Se você ainda não esqueceu, a promessa de que não perecerá a nossa esperança. Porque a nossa fraqueza não é forte o suficiente para frustrar o poder de Deus. O nosso pecado jamais, por maior que seja, esgotará a graça de Deus. Nossas enfermidades constitucionais não causarão a nossa ruína. E as nossas provações futuras não serão demais para nós. De jeito nenhum. São promessas que eu diria doces que são feitas para nós através desse verso. Ou seja, não sereis para sempre esquecidos. Não sereis menosprezados. No propiciatório, quando nós estivermos rogando. No púlpito, na palavra, quando a nossa alma estiver faminta. Em nossos sofrimentos e serviço, quando nossa principal consolação será que o Senhor pensa em nós. Todos podem nos esquecer, todos podem nos abandonar, todos podem nos acusar, mas o Senhor Jesus jamais nos esquecerá. Ele sabe aonde dói a tua dor, Ele sabe aonde você sente mais frio, Ele sabe aonde você está mais aflito, e Ele não se esquecerá de ti. Ele sempre tem uma palavra dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nesse alívio, com esse alívio, que nós contamos, irmãos. A esperança não se há de frustrar perpetuamente. Promessa maravilhosa também, esta parte do versículo. Quer dizer, não ficaremos desapontados. Isso por quê? Porque a paz visitará os nossos corações. O pecado será vencido externa e internamente. Que o pobre, que você, que eu, que nós esperemos em Deus. Que se regozije em nossos corações, não é? A presença do Espírito Santo, para que nós possamos, irmãos, no futuro, ver que o presente é limitado.
Nós olharemos para trás, veremos tudo o que sofremos, mas nós vamos dizer assim: valeu a pena, valeu a pena. Acima de tudo isso, irmãos, que descanse a tua alma e a minha alma, que descansemos, não é? Na promessa de um Deus fiel. Para concluir, eu quero falar aqui uma coisa que eu me lembro ter lido. Aliás, duas coisas. Primeiro, perguntaram a um idoso cristão que jazia em seu leito de morte, num estado de fraqueza tão extrema que muitas vezes ele ficava totalmente inconsciente do que se passava ao seu redor. Perguntaram a ele qual era a causa de sua perfeita paz, e ele respondeu: quando sou capaz de pensar, penso em Jesus. E quando sou incapaz de pensar nele, eu sei que ele está pensando em mim. Esta é a primeira coisa que eu me lembro ter lido, e não sei nem quem foi o autor, quem escreveu isso. E o outro foi, eu me lembro que foram os ditos do Dr. John Kittle. John Kittle, ele escreveu assim. Eu vou apenas passar para você o que ele escreveu. Ele disse assim: há 30 anos, antes que o Senhor me obrigasse a sair de casa, da casa do meu pai e da minha cidade, marquei esta passagem de Isaías. Então ele marcou Isaías capítulo 49, 23, da qual vou ler apenas uma parte, que diz assim: saberás que eu sou o Senhor. Dos muitos livros que agora eu possuo, a Bíblia que traz esta marca é o único livro que me pertencia naquele tempo. Ela agora está diante de mim e acho que, embora os meus cabelos, que então eram escuros como a noite, entre mentes, se tornaram grisalhos. A tinta que marcava esse texto ficou mais escura à medida que o tempo avançou, correspondendo e, na realidade, recordando a crescente intensidade da convicção de que não serão envergonhados aqueles que esperam em ti. Eu acreditava então, mas agora tenho certeza e posso escrever probatum est com todo o meu coração em face ao símbolo que esta marca representa em minha antiga fé. Em muitas circunstâncias perigosas, nas muitíssimas cenas de provação, no meio de desfalecimento interiores e temores externos, e sob torturas que laceram o coração e dificuldades que os magam, tenho esperado em ti, e eis que aqui estou hoje como alguém que não foi envergonhado. A minha esperança, irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido que está aflito, é que nós tenhamos essa esperança de que o Senhor não nos deixará envergonhados para sempre. Que Deus te abençoe. Guarde esses minutos de meditação e ore pelo pastor Aragão. Não deixe de visitar o meu site, dando ali a sua opinião, deixando um recado para nós, www.sebastiaoaragão.com, ou então nosso canal no YouTube, www.youtube.com/C minúsculo aquela caída para a direita, Sebastião Aragão, e sempre você vai encontrar uma mensagem para o teu enlevo espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e feliz Dia dos Pais.